Luxo inteligente, a tendência e o design na tecnologia nos projetos de arquitetura e interiores. Esse é o nosso tema hoje da nossa conversa aqui no Espaço Aberto, o seu podcast. Estou muito feliz que você está aqui com a gente e também estou muito feliz que hoje eu tenho duas pessoas muito especiais aqui comigo também. A Ana, da Casa Digital, e a Janaína Córdova, design de interiores. Sejam bem-vindas, meninas Ana, Janaína. Estou muito feliz que vocês estão aqui. E eu gosto muito desse tema, né? Quando a gente linka o luxo à tecnologia. Sim. Tem como falar, separar? Hoje em dia a gente fala de um ambiente luxuoso, uma arquitetura sofisticada, sem falar de tecnologia, não, né? Aí a gente volta lá para a Oca. Verdade. Sim, a parte de automação, né, a tecnologia, a parte de móveis de luxo, ela já vem com uma prioridade, né? Então, assim, todos os móveis de luxo que a gente pega hoje, os projetos, a gente consegue pegar desde o berço. Por quê? O cliente, na hora de procurar um arquiteto, procurar um engenheiro, ele já mostra a prioridade dele de tecnologia, né? Então, a gente consegue desenvolver todo o processo, né, dos projetos, os complementares já com a tecnologia. E esse cliente, ele já vem querendo essa praticidade, né? Ele dá valor a essa experiência de uma casa inteligente, né? Então, esses imóveis de luxo, elas vêm muito mais com essa pegada de experiência, de a casa funcionar sozinha, né? Sem precisar de um comando. Então, é um pouco diferente, né? Esses projetos, porque a gente consegue realmente fazer com que a casa se alinhe conforme o cotidiano, a rotina da pessoa, né? Então, a hora que ele acorda, a hora que ele sai, a hora que ele volta, a casa está preparada para receber o cliente. Então, com certeza, não tem como falar de luxo sem falar sobre tecnologia. A Ana é experta nisso, né? A Ana, na Casa Digital, é especialista na tecnologia residencial, comercial, enfim, tudo ligado à tecnologia com ela mesma. E a Jana, que é design de interiores. Jana, qual que é a demanda dos teus clientes? A maioria dos teus clientes pedem essa automação acoplada? De uns anos para cá, eu vejo assim a busca constante, né, por tecnologia, por automação. Hoje todos os clientes conhecem, de fato, né? Todos querem, todos já viveram a experiência da automação. Então isso é muito bacana, né? Porque não é mais algo distante dos clientes, eles já conhecem, eles já viveram, eles vivem constantemente, né? Seja numa viagem que eles fizeram e, né, conhecer algum lugar que tinha automação, seja no próprio, né, viram alguma coisa na internet. Então, você vê que eles conhecem as funcionalidades, né? Eles buscam essa tecnologia, né? Hoje tá tudo muito integrado e eu vejo que existe realmente... Antes, eu via que existia uma certa resistência. Mas por que eu vou colocar automação se eu posso fazer, sabe? Existia uma certa resistência. Mas hoje, com esse entendimento de que a tecnologia, ela vem para facilitar a vida, né, que ela é um auxílio de você chegar em casa, né, e você poder ter a luz já ideal, né? Então, esse entendimento até com os próprios... as informações que a internet traz, né, acabou trazendo essa questão da automação muito mais simplificada, né? E a segurança também, né? A segurança que traz essa automação, desde de tu conseguir fiscalizar a tua casa de longe, né? A tu também fiscalizar as crianças que estão sendo cuidadas, muitas vezes por babá, né? Por cuidadoras ali, e tu ter toda essa segurança também, né? Hoje eu falo que eu não tenho mais que convencer os clientes a ter automação. Sim. Eu tenho que só saber qual é a necessidade do cliente. Exatamente, né? Para indicar a automação correta. E saber da rotina dele, os planos futuros, inclusive, né? Quando a gente pega um cliente que pretende ter filho, então a gente também tem que pensar toda essa questão de segurança e vigilância também. Então, hoje eu uso muito a Ana também para a gente ter
esse conhecimento, que não tem como a gente saber tudo, né? Assim. Sim, estamos aqui para isso, né? Realmente auxiliar, entender o que o cliente está buscando, né? Quando a gente fala em casas de alto padrão, alto luxo, né? Que a gente comenta muito, já vai para uma questão muito mais peculiar, né? Então, eles estão focados muito na segurança. Hoje tem segurança eletrônica junto com a IA, né? Então, até o sistema, software, consegue ver se tem algum comportamento estranho, se tem alguém rondando a casa. Então, isso tudo acaba trazendo também essa questão dos clientes buscarem isso, né? Muitos, aqui na nossa região, acaba tendo no condomínio, né? Mas eles querem colocar também esses adicionais internamente para poder ter esse acompanhamento que nem a Lidy comentou ali, de ter uma criança em casa e precisar dessa segurança adicional, né? Eu acho que também a questão da personalização é realmente o que a gente vê que hoje o alto padrão busca, né? Essa personalização. Porque, às vezes, a automação para um vai ser funcional e para outro não. Então, esse atendimento de realmente entender a rotina da pessoa, entender o que serve para ela e o que não faz sentido e conseguir entregar uma tecnologia que atenda realmente às necessidades dela, né? Isso a gente vê que é o que o alto padrão busca hoje, né? É realmente atender às necessidades. Faz sentido para mim? Às vezes não faz, né? Então, eu até fui na loja da Ana e o que eu achei o máximo foi a Alexa que vira enquanto você fala. Por quê? Porque eu gosto, né? Acabo cozinhando todo dia e às vezes eu preciso pegar o celular para ver a receita. E imagina, eu achei o máximo, porque né, às vezes você suja a mão e aí a Alexa vai virando e você consegue ir olhando a receita, né? Então isso me pegou. Pode ser que para outra pessoa não faça sentido nenhum, né? Então até o meu marido falou assim, sério, você achou legal mesmo? Para ele não fez sentido. Pra ele não faz sentido. Mas eu achei muito legal porque eu sei da dificuldade que é você tá ali fazendo receita e você quer olhar o celular, você tá com a mão, você sujou um pouquinho a mão, você vai ter que lavar a mão, pega o celular, depois lava a mão de novo para continuar. Então... que cada pessoa tem sua prioridade, né? O que é mais funcional para cada um. E a automação justamente é isso. A gente fala que a automação hoje não é mais acender e apagar a luz. Não. É a experiência, o conforto, a praticidade e pessoas que dão valor a isso, né? Tu falou da IA. Aonde que entra ela na automação, né? A gente, a maioria dos clientes também, quando fala de automação, é abrir, fechar a cortina, acender, apagar a luz. Sim. Né? Abrir, descer painel. E aonde que entra a IA na automação? Sim. A IA tá vindo muito forte em todos os setores da nossa vida, né? Então, ali na parte de automação, a Alexa, ela já tá sendo integrada com a IA. Então, assim, a gente vê... tem alguns clientes que falam, a minha Alexa é meio burra, não entende. Mas não é, que eles estão sempre desenvolvendo a Alexa, ela sempre tá passando por atualizações. Então, eles introduzindo a IA na Alexa, então ela vai ter mais facilidade para buscar mais coisas e ter mais funcionalidades também. Ali eu comentei sobre a IA da parte de segurança, que está vindo muito forte também nos condomínios, nas casas, que daí os próprios software, ele identifica se a pessoa está com um rosto suspeito, né? Tá com um rosto que tá feliz, tá triste. Então, a própria inteligência do software consegue identificar e também consegue alertar o cliente, alertar a pessoa que está cuidando da segurança da casa, né? Se precisa ir lá verificar, se tem uma pessoa que está com um capacete passando próximo da casa, já avisa. Então, o IA, ela vem realmente para trazer esses avisos sem precisar ter alguém lá olhando full time a parte de câmeras, por exemplo, né? Então, com certeza, vai agregar muito mais em vários outros setores, né? A IA, ela vem realmente para ajustar e atualizar. A gente não sabe onde vai parar, né? Porque realmente ela cada vez mais está auxiliando, né, nesse processo. E também eles estão trazendo essa parte de humanizar também a IA, né? Não ficar só naquele robozinho e ela também entender um pouco mais essa parte humana do que o ser humano precisa para trazer ali uma resposta, por exemplo, para a Alexa, né? Não ser tão robotizada. Também a IA traz sugestões, né? Sim. Ali pro dia a dia da pessoa, para otimizar. Eu mesmo hoje recebi a sugestão do Waze, porque eu tô indo muito na obra. Se eu queria botar o endereço da obra como trabalho. Sim. Quando eu abri o Waze, já veio o endereço da obra. Tal endereço, você quer colocar como do trabalho? E eu vejo que, como a IA tá integrada com tudo, sim, e ela vem para facilitar, né?
E acredito que o luxo, ele tá muito integrado com isso, né? Com certeza. Eu acredito que é a segurança com a praticidade. Sim. A funcionalidade de tu ter a tecnologia a teu favor, servindo. Sim, exatamente. Porque muitas pessoas têm medo, e eu já ouvi de alguns clientes também, da questão da câmera, a questão de hackear, de ter acesso à privacidade. Como que funciona isso, né? Não, tanto os sistemas que a gente utiliza, né? Principalmente a parte de segurança, a gente utiliza tanto a Intelbras quanto a Hikvision. Tem protocolos de segurança em relação a isso, né? Tem clientes que têm essa preocupação da gente, não, pode ficar tranquilo, porque realmente tem uma segurança elevada em relação à parte de hackear e tudo mais. A parte de automação que a gente trabalha, ela não é via Wi-Fi, então, assim, não tem aquela questão de todos os seus dados estarem numa nuvem, não. Tá tudo na central de automação, né? Então, isso tudo, querendo ou não, acaba trazendo mais segurança para o cliente também, né? O que vocês acham que, assim, que é uma tendência que ainda é novo, mas é uma tendência que vai vir forte ali na questão da automação e as residências? A questão da tecnologia. Qual item, qual tipo de tecnologia que... Sim. Falando um pouquinho do luxo, né? Que a gente, pegando esse gancho, os clientes, eles vêm buscando muito a questão básica, que é iluminação, ar-condicionado, televisão, os eletros, né? Mas também tem os diferenciais, né? Desses móveis de luxo, que seria a parte de integração de todos os sistemas, né? Que nem comentei, como a gente pega, às vezes, o projeto desde lá do desenvolvimento, a gente consegue integrar muito mais coisas. Então, banheira, piscina, sauna, a questão de lareira também automatizada. Então, a gente consegue diferentes itens, né? A gente consegue integrar também com o sistema de automação. Então, a gente vê que cada cliente de luxo, ele tem a sua particularidade, mas eles estão conseguindo integrar a parte de automação. Então, a demanda, a gente diferencia um pouco, até estava comentando com a Lídia um pouco sobre o alto padrão, né, Lídia? E o luxo. Porque hoje aqui na nossa região, a gente fala que o alto padrão virou comum, né? Virou comum, Então, qualquer casa, qualquer apartamento é de alto padrão, qualquer apartamento é acima de 1 milhão, né? Então, assim, qual que é a diferença do alto padrão para o luxo? E o luxo realmente é aquele cliente que a gente fala que é o AAA, né? Que é que ele é cliente que realmente quer investir, ele já vem com essa questão da tecnologia. E sim, a parte de tecnologia no luxo é prioridade, mas no alto padrão, ele tá crescendo muito a demanda pela usabilidade, que nem a Jana comentou, né? Os clientes já estão sabendo, o que é automação, qual que é o valor de investimento, né? Então, a demanda realmente vem aumentando. A gente vê que a própria construtora já estão entregando preparado para automação, né? Ali em Itajaí, aqui em Balneário. Pelo menos o cortineiro já está... Sim, com certeza. Automatizado. Eu vejo até que, assim, uma tendência é esse cliente, ele tem realmente o entendimento de que ele necessita, né? Da automação para auxílio dele, né? Teve uma época, há pouco tempo atrás, que a automação era um luxo de ostentação. Eu tenho automação, minha casa funciona toda sozinha. E hoje a gente vê que existe uma tendência de, não, se realmente faz sentido, se vai facilitar a minha vida, se eu vou ter uma segurança, se as crianças vão estar ali, né, vou conseguir visualizar o que está acontecendo, faz sentido eu ter, né? Sim. Então, eu vejo uma diferenciação realmente do luxo, da ostentação, que é colocar tudo que você vê, né, no mercado, marca, tudo muito aparente. Existe também o luxo do exagero, que é aquele exagero, né, de mármore, de dourado, de espelho. E a gente vê esse cliente, né, que hoje conhece, né, e pensa, não, faz sentido para mim, para minha família. Eu quero algo que realmente faça sentido, né? E eu acho que é esse cliente que a gente tem buscado, né? Esse cliente que realmente busca algo personalizado, né? Que a automação pode trazer, o interiores também pode trazer, né? Que seja numa casa que funciona, né? Seja numa estética que também... A automação também traz estética, né? Uma luz baixinha para um jantar, toda uma cena, aquele som ambiente. Tudo isso agrega não só algo que funciona, né? Mas algo que faz você se sentir bem, né? O bem-estar. Então, eu acredito que a tendência é o bem-estar, né? Usar automação para bem-estar. E a questão de estética também que tu falou, eu vejo que tem muito... Que cada vez a automação tá vindo mais invisível, né? Tu não fica vendo que tem isso, vendo que tem aquilo... Tá tudo meio que escondido, camuflado. Até a Ana tava falando de
até os equipamentos, a gente forrar, revestir com o material que a gente quer, né? Eu acho que isso traz muito do luxo e da exclusividade, né? Sim, É que nem a Jana comentou, tem perfis de cliente, né? Hoje a gente vê que os próprios arquitetos estão puxando para essa questão de deixar tudo escondido, né? Então, os interruptores da cor do acabamento, né? As caixas tudo embutidas ou atrás da tela, né? Então, essa questão do luxo mais sofisticado, né? Elegante, assim, digamos assim, né? Mas também tem a questão do cliente que ele gosta de mostrar. Então, tem os interruptores com marca, com, às vezes, o brasão da família, a gente faz também, né? Legal. Então, são perfis de cliente que a gente acaba adaptando. Mas a tendência dos arquitetos que eles gostam, realmente é tudo escondido, tudo slim, né? E dando mais valor a essa questão do conforto mesmo, né? E não daquele luxo extravagante, né? Um luxo silencioso, né? Por isso que os aparelhos estão vindo mais escondidos, né? Porque eles acabam... tira aquele monte de informação, né? Que você tem de vários aparelhos. E você tem realmente o efeito só da automação, né? Outra questão também que a gente estava conversando é a mudança. Eu vejo que o pessoal está saindo um pouquinho da TV para ir para o painel, para o projetor. E agora do projetor para o LED. Painel de LED. Painel de LED. Onde é que a gente vai parar? Toda hora uma novidade. Toda hora uma novidade. A gente cada vez mais, até estava comentando com a Lid, mas também é uma cliente em comum nossa, da Jana, que cada vez mais eles querem TV maiores, né? Então querem... agora a televisão surgiu uma de 115 polegadas, né? Mas conforme a gente vê que a praticidade, tecnologia realmente avança para o painel de LED, né? O projetor, ela tem a questão da luminosidade, que não é qualquer ambiente que dá para colocar, né? Que precisa ter ali um local para colocar o projetor e a tela, né? Para descer. Mas o painel de LED não. O painel de LED tem essa funcionalidade de qualquer luminosidade que tiver lá, ele consegue funcionar muito bem em tamanho personalizado, né? Que aí a gente entra naquela questão de personalização também, que o cliente busca isso. E também de colocar na área externa, na piscina, em qualquer lugar que pode ser utilizado, né? Então, a gente vê... Hoje o painel de LED é o mais avançado que tem, né? Até a questão de manutenção dele é muito melhor do que a própria televisão, porque se estraga a televisão, tem que trocar a televisão inteira, né? Se estraga o painel de LED, é só o painelzinho de LED que a gente faz a troca. Então, ele traz essa funcionalidade e praticidade na hora de fazer a manutenção também. Você tem um cinema dentro de casa, né? É uma imersão realmente na tela, né? Eu vou dizer que eu sou uma pessoa que não gosto muito de filme. Não sou apegada à parte, assim, de... não é meu hobby assistir filme. Mas, né, você tem a experiência, senta lá no showroom da Ana. Nunca e sei. vê o Ayrton Senna lá, né, com um som que você te envolve, né? Você entra na tela. É muito bacana. É muito legal. Com certeza. Eu sempre falo para os clientes, e eu costumo levar os clientes, quero levar os clientes para conhecer o showroom. Porque é diferente eu falar para o cliente... Ele só entende o valor, o cliente só entende o valor daquele produto quando ele senta lá no home. A gente coloca um filme lá e ele sente toda uma experiência nova, que a pessoa que só tem uma TV não está acostumada. Sim. Ou só sente o valor da Alexa ali na hora de cozinhar. Quando tu tá ali ao vivo experimentando, né? Porque talvez se falassem pra ti assim, pega a Alexa aí pra ti. Não aí tu precisa. vai dizer, não, eu tenho olho no celular aqui, tô acostumada com o celular. Mas depois que tu vê ali, é outra coisa, né? Sim. E acredito que, como a gente falou, a experiência tá muito agregada à automação e ao luxo. Sim. Com certeza. Né? Nós, como profissionais, poder agregar essa experiência para o cliente. E é uma área que está sempre surgindo algo novo, né? É muito bacana por causa disso. Assim, a gente precisa se manter atualizado porque tem sempre algo novo, né? E os nossos clientes, eles não sabem. Eles sabem do básico, né? Eles não sabem do que acabou de lançar. Alguns sabem, né? Alguns buscam. Mas nem todos, assim. Eles querem que a gente leve para eles, né? Não, aqui a gente consegue achar uma solução com a automação. E eu vejo, assim, como a automação a Ana mesmo traz, né? Existe solução para mofo, que é um problema bem comum aqui, né? Maresia. Existe uma solução com a automação. Então,
programar ar-condicionado, né? Sim. Programar a abertura de cortina não é só para você não ter que levantar e abrir a cortina. É para que no horário certo possa entrar a luz do sol e teu apartamento não ficar úmido. Isso é muito bom. Todo mundo quer, né? Ninguém quer um apartamento úmido. Então, eu acho que você trazer também o benefício, né? Não só, vamos colocar na tua cortina porque vamos colocar automação para você não ter que abrir. Não é essa a intenção, né? Mas tentar transmitir essa experiência, outros benefícios, né? Através. Isso. Antes as pessoas falavam assim, não, automação é coisa de preguiçoso que não quer abrir a cortina, né? Sim, teve um cliente que ele chegou lá, eles queriam fazer só sistema de som. Eles queriam um sistema de som mais top porque eles gostavam, né? Eles são músicos. E aí a gente tava conversando e tudo mais. Aí a esposa dele falou assim, é que ele ainda não viu o luminotécnico. Quanta iluminação que ele vai ter que ligar. Aí ele vai querer automação. Aí no final da conversa ele, não, Ana, vamos fazer orçamento de iluminação ali da automação, porque realmente no dia a dia, às vezes não é uma tecla que você tem que ligar. A gente tá falando às vezes de casa de 500, 900 metros quadrados, né? Então, são muita iluminação para ligar, né? Então... E tu saiu de casa e se esqueceu alguma luz acesa? Nossa, e achar o botão certo. Sim. Então, né, às vezes a construtora entrega 6 teclas lá, e você ficar procurando, né, a tecla certa para desligar. Aperta tudo, daí liga um, desliga outro. Mas tem esse benefício, né, de realmente... Porque até nas cenas, né? Imagina, tu vai fazer as cenas ali com as teclas e você tem que ficar ligando, pensando qual que vai ficar boa no momento. Então, é realmente... facilitar a vida. Facilitar. E eu vejo também como a automação, ela tá... A gente se conhece muito bem elas dentro de casa, né? Para música, filme, cortinas. Mas como elas estão também saindo dentro de casa, indo para condomínios. Condomínios verticais, condomínios horizontais. Conheci o projeto de um edifício que vai ter IA. E quando o carro entra na garagem, já identifica a placa e o elevador já desce. Sim. Porque o carro, sei lá, o carro da garagem 1 chegou, o elevador já desce para a garagem 1, para quando a pessoa sair do carro já tá ali. Então, sabe, vai ter toda uma inteligência, né? Toda uma inteligência, uma comodidade para facilitar ali na rotina das pessoas ali, né? Com certeza, cada vez vem aumentando isso, que nem a gente já vem conversando, né? E é bem isso que a gente até fala sobre com as arquitetas, com as designs, a gente acaba passando para vocês todas as informações, às vezes vocês não conseguem absorver tudo, mas às vezes na hora de falar para o cliente, vocês vão lembrar das funcionalidades, né? Que nem essa questão que você comentou do empreendimento. Se tu não visse, tu não ia imaginar que existia uma função para isso, né? Até a parte de automação, hoje tem cliente nosso que ele controla o elevador pelo celular, então ele tá chegando em casa, ele já chama o elevador. Olha. Então, são coisas que a gente vai funcionar, durante o dia a dia a gente consegue falar pro cliente, aqui dá pra fazer tal coisa, né? E assim acontece com os nossos parceiros também. E como é difícil a gente saber de tudo todos os lançamentos que estão vindo. É muito. E eu mesmo também de explicar todas essas tecnologias, todas essas tendências, né? É muita coisa. Outro item também que até anotei aqui para não esquecer é a questão do comércio. Muitas pessoas estão usando a IA como batedor de ponto. Já identifica que a pessoa chegou no escritório, né? Ou identifica o horário que ela saiu e automaticamente bate o ponto também. Sim. Como na indústria, no comércio, a automação e a inteligência, né? Tá vindo para otimizar também o trabalho, né? A gente fala muito de casa, no dia a dia das pessoas, mas no trabalho também, né? Sim, A parte corporativa, né? A gente tá vendo cada vez que eles estão pegando bastante essa questão do Google, né? De ter mais tecnologia, de trazer não só para os clientes, né? Assim, tem uma sala de reunião top, mas também para os colaboradores, né? Na rotina, que nem a Lidy comentou, de não precisar bater o ponto, a própria câmera já detecta o rosto do colaborador e já bate o ponto para ele, né? A gente vê alguns cases aqui na nossa região de Itajaí, até que a gente já fez, que a gente consegue identificar que horas que o colaborador saiu, se saiu mesmo, né? Ter essa segurança que realmente não tem ninguém dentro
dentro do escritório. O ar-condicionado já ligar no horário necessário, né? Então, não tem aquela pessoa que deixa o ar-condicionado ligado e fica o final de semana inteiro ligado. Chega segunda-feira, nossa, tá acontece. Lá, né? É raro, mas acontece. Sim, e essa questão até da IA, trazendo um pouquinho também sobre isso, essa parte de segurança eletrônica com a IA, eles também estão ajudando bastante no comércio, por exemplo. Eles usam bastante no mercado, eles deixam localizado os itens que são maior, tem mais furto, coloca a câmera lá já voltada para isso. Então, se tem algum sinal de suspeita, ele já avisa a segurança do mercado, o mercado já vai lá, já vê. Se caso não consegue pegar na hora, eles tiram foto do rosto da pessoa e eles ficam controlando quem está entrando, saindo, se a pessoa vai voltar lá no mercado. Na parte de lojista, né, parte comercial, essa mesma inteligência artificial consegue identificar se a pessoa está triste, está feliz na tua loja, qual é o ambiente que ela mais vai, é aquele corredor que ela utiliza mais. Então, tem peças que eu não tá vendendo e vou colocar naquele corredor ali que é onde a galera mais vai. Então, assim, ela tá indo também com essa parte de marketing, né? Ajudando o marketing, ajudando o comercial, também para essa facilidade de entender se o cliente tá saindo feliz da loja, se não tá, né? Então, consegue ir ajustando e trazendo mais lucro também para a empresa, né? Que a gente fala, a automação, ela acaba sendo um investimento porque ela acaba tendo um retorno, tanto no corporativo quanto no residencial, pela questão que tempo é dinheiro, né? E no corporativo também essa questão de sustentabilidade, de economia, e essa IA trazendo essa questão do marketing também, né? Então, isso tudo vai... Eu até lembrei da Havan, não sei se vocês já viram, né? Eles expõem o ladrão famoso, né? Sim, Achei muito engraçado, né? Mas provavelmente tem um sistema, né, de segurança. Sim, tem câmeras já para isso, né? Já voltado, porque provavelmente ele já tem algum... por exemplo, no mercado é a picanha. Onde que eles colocam focado, porque é onde mais tem furto. Olha só. Também. Nossa, a automação para de ser uma necessidade para justamente ser um investimento, porque traz um retorno, né? Tem um benefício, né? Sim. Tem um benefício para a saúde também, eu falo, né? Quando tu consegue colocar a automação ali para abrir a cortina no horário adequado, tu acorda mais feliz do que aquele pé, aquele despertador. Sim. Gente, que sonho que é. Eu não tenho ainda na minha casa, mas eu não tenho. Que sonho que é, sabe? Tu acordando com a luz entrando. Até tava vendo, tem um estudo que fala que as pessoas acordarem com a luz solar, os benefícios que tem do que acordar no escuro com o despertador. Porque conforme vai clareando o teu cérebro, mesmo tu dormindo, o teu corpo entende que tá amanhecendo e tu vai despertando. Então, saber explicar também esses benefícios para os clientes, né? E da mesma forma, né? Final do dia, a luz pode ir baixando. Né? Aquela luz amarelinha vai baixando porque é a luz do pôr do sol, né? Ela vai ficando mais baixinha pra gente ir se acalmando, também dormir bem, né? Então, a parte de dimerização traz bastante isso, né? Dimerização tá vindo muito forte, né? Em todos os projetos, assim. Cada vez mais a gente vê que os projetos, pelo menos um pouco, né? Pelo menos às vezes uma área ou outra tem a dimerização realmente por isso, né? Essa questão das cenas e configurar e conforto, né? Conforto pro dia a dia. Pensa, tu chega ao trabalho cansado, acender uma luz branca em casa, no apartamento. Aí depois não sabe porque não dorme cedo. E tem cliente que ainda insiste, né? A gente tenta explicar, mas tem cliente que ainda insiste, né? Em ter uma luz branca. Mas realmente existe um prejuízo, né? Eu acho que esse tipo de informação a gente precisa trazer pro cliente. Olha, né? Não é a gente que tá definindo. Realmente, se você olhar pro sol, de manhã ele é bem branco. Né? A luz é branca. E finalzinho da tarde ela vai ficando amarelinha. Então, é o momento que a gente mais usa a luz, né? É à noite, né? Então, ela precisa ser essa luz, porque vai te fazer bem, né? Como você disse. Influencia na saúde. O corpo, né? O corpo, ele consegue corresponder isso, né? A tanta parte de iluminação, de saúde mesmo, que nem vocês comentaram. Outra questão que eu vejo também, Jana, não sei se acontece contigo, mas com os clientes, as crianças estão pedindo sistemas de automação que tu nem sabia que tinha. Então, as crianças estão muito mais ligadas, ou os pais, muitas vezes, querem automação por causa das crianças. Né? Às vezes, não é nem a questão da cortina, é mais a questão de vigilância. Eu vi também
na internet aí. A criança que acordava, apertava um botão. A Alexa falava com ela e, né, avisava os pais que acordavam. Aí a Alexa falava com ela, dava bom dia. E enquanto isso, né, avisava os pais também. E a menina acordava lá, tranquila. Então, a automação, eu vi que estava ali para ajudar na rotina dos pais com a criança, né? Sim, é uma loucura, né? As possibilidades que tem, né? Que é esse o ponto, né? Se a rotina, às vezes, a mãe não pode estar presente naquele momento, precisa de um auxílio, né? Então, depende muito de família para família, não adianta, né? Precisa ser algo personalizado, né? Porque algumas famílias isso vai fazer muito sentido, porque imagina, não tem tempo de ali acordar a criança, né? Então, é um meio, né, de estar cuidando também da mesma forma, mas tem algumas famílias que não faz sentido nenhum. Ela fala, eu mesmo vou lá acordar meu filho e eu quero fazer isso. Então, é muita gente conhecer o cliente, né? Porque algumas coisas faz totalmente sentido para uma pessoa e para outra cliente não, né? Eu costumo dizer, eu gosto muito de né? Busco esse cliente e acabo, acho que, atraindo esse cliente que gosta mais da humanização, né? Que usa a automação de forma mais pontual, de bem-estar, de facilitar, porque chega um ponto que eu acho que pode fugir né? Que eu acho que já é uma ostentação, né? De você não fazer sentido para você e você ter só por ter, assim, né? Então, eu acho que é bem personalizado, assim. Mas para uma mãe que às vezes tem uma rotina de trabalho diferente ali, não consegue estar junto, faz muito sentido, né? Ela tá cuidando do filho dela do mesmo jeito. Sim, a parte de crianças, a gente até fala, tem muitas funções, né, que dá pra ser feito, assim. Tem cliente que chega, Ana, meu filho não consegue falar Alexa. Aí a gente troca pra outro nome, Amazon, Echo, né? Ah, que legal. Então, a gente consegue fazer essa diferenciação. Tem cliente que fala, Ana, eu quero automatizar tudo, mas eu não quero Alexa, porque eu não quero meus filhos falando com Alexa, né? Não quero ter essa distração. Então, é que nem a Jana falou, é muito de personalização, mas saber que funciona pra utilidade deles, assim. Eu comento, assim, que eu gosto muito de falar com as mulheres sobre a parte de automação, porque muitos dos nossos clientes são homens, assim. Um homem que vem buscar a parte de tecnologia. Aí eu sempre falo, nossa, mas as mulheradas que são polvo, né? Que a gente faz 1 milhão de função, como é que a mulherada ainda não pesquisa sobre automação, né? Então, já deixa o café fazendo, já vai... Olha que horas que o filho chegou, né? Não precisa nem perguntar, olha na fechadura ali o histórico. Então, são várias coisas... botar uma dessa na minha casa. São várias coisas que a gente consegue fazer de funcionalidade que às vezes as mães nem sabem, né? Então, às vezes, essa questão de trazer realmente essa experiência para o cliente, olha, dá para fazer isso, dá para fazer aquilo. E vocês, querendo ou não, acabam sendo um braço do cliente, né? Vocês acabam entendendo a personalidade dele, a rotina dele, que eu acho que vocês vão mais a fundo ali para poder desenvolver o projeto, né? Então, vocês acabam trazendo para nós, a gente consegue personalizar o projeto deles, assim, né? E quando a gente está falando de luxo, não tem como deixar a automação. E nós, como profissionais, é nossa responsabilidade levar todo esse bem-estar para o cliente em questão da automação, da IA, da segurança e tudo que ela envolve, que é extraordinário. É o futuro, né? É o futuro. Quando a gente fala de automação, para mim, é o futuro. Deveria ser uma das primeiras etapas desenvolvidas no projeto. A gente gosta de falar que a gente, normalmente, o ideal a gente é o primeiro a entrar e o último a sair, né? E que a gente faz todo esse acompanhamento, assim. Esse acompanhamento, a gente fala, a gente não perde tempo no acompanhamento, a gente ganha tempo lá na frente. Então, sempre tem cliente que fala, vocês limitam visita? Não, a gente gosta de acompanhar, porque realmente, às vezes, o arquiteto tem alguma dúvida, o engenheiro que tem alguma dúvida, quem está executando tem outra dúvida, então a gente faz esse acompanhamento realmente para deixar tudo redondinho, na hora que a gente entrar, tá tudo certo, né? Então, é um pouquinho disso, assim, o luxo, ele já vem trazendo essa prioridade, então, quando desenvolve, já tem a parte de automação, a gente já consegue auxiliar nisso. O alto padrão, ele vem com a demanda maior, mas o alto padrão ainda, às vezes, não é minha prioridade, né? Então, às vezes, a gente tem que analisar isso junto com o arquiteto ali, para de repente, vamos preparar para automação, pelo menos, se ele quiser fazer mais para frente, ele pode fazer, né? É que nós, como profissionais, a gente
entendendo a rotina do cliente, às vezes a gente vai trazer uma solução que condiz com a vida dele, com a rotina dele, com a família dele, né? E é uma solução que às vezes ele nem tinha pensado, né? Sim. Ou às vezes não combina com alguma coisa que ele vive e ele diz, não, isso aqui para mim não faz sentido, né? Então, eu acho que a gente precisa sair da nossa vida, né? E entrar na vida do cliente, entender a rotina dele e ir além, né? Pensar, olha, isso aqui facilitaria a vida dele. Então, Sim. eu vou levar essa solução para ele entender, né? Quais são os benefícios. Outras não, né? Isso aqui não faz sentido nenhum para ele ali, né? Às vezes um casal sem filhos tem coisas que fazem sentido, outros não. Um casal com filhos é diferente, né? Tem uma cliente até que é em comum com a Jana, que cada vez ela traz uma coisa diferente. Gente, eu vi isso aqui, eu viajei, e agora eu quero tal coisa. A gente, calma aí, vambora, vamos ver o que dá pra fazer, né? E a gente vai abraçando a ideia também, né? Porque muitas coisas que às vezes os clientes vê lá fora, às vezes não tem no Brasil ainda, né? Então a gente vê o que a gente consegue chegar próximo, né? Desenvolver. Então, muitos clientes eles já vêm com essa demanda, né? Ah, eu quero isso, eu quero aquilo, eu vi lá fora e tal. Então a gente vai desenvolvendo conforme o cliente, né? Assim, como a Lid também trouxe um condomínio de luxo, né? Eles também já vieram com a tendência de querer marca, né? Então, eu quero um sistema de som com marca, porque na hora deles divulgarem o condomínio, eles precisam divulgar também para agregar valor, né? Então, isso tudo a gente vai trazendo mais tecnologia e personalizando, né? Então, depende da demanda de cada cliente e a gente vai se atualizando e vai trazendo mais coisas para os projetos também. O sistema de som tem muita diferença, né? De uma marca para outra. Então, traz não só a marca, mas também realmente a qualidade, né? Que eu vejo que esse cliente busca. Qualidade, acabamento, né? Então, exclusividade, né? De ter o item ali, a aparelhagem revestida com o mesmo revestimento do painel. Então, ela tá tão escondida, porque ela tá com o mesmo revestimento. Tu pensar... Isso é acabamento. O acabamento, tu pensar na cor do teto, junto com a do aparelho que vai no teto. Sim, com certeza. Né? Aí o cliente de luxo, a gente já vai falando nomes que eles já conhecem, né? Então, que nem sistema de automação da Lutron, eles já conhecem lá fora, né? Lutron é conhecida mundialmente, então, ele já sabe do valor agregado. Sistema de som, por exemplo, a Sonos. Muitos carros da Audi têm assinatura da Sonos, né? Então, o cliente, ele já entende, ele já sabe qual marca que é, então, ele já procura isso, né? Então, isso acaba facilitando até a nossa entrega, né? Que o cliente já conhece, então, consegue trazer essa experiência para ele também. Esse é um ponto bem importante que eu acredito para esse cliente, né? A qualidade, né? Ele busca em primeiro lugar. E, como eu falei para Ana, né? Há 8 anos atrás, eu até fiz uma automação e trouxe mais dificuldades do que facilidades. A Jana veio traumatizada pra gente. Então, eu falei pra Ana, olha, né? Agora a gente entende que a automação, ela é pra trazer a simplicidade, né? E não não complicar a vida do cliente. Não complicar a vida do cliente, né? Então, a qualidade da automação faz toda a diferença também, né? Um sistema que funciona certinho, né? Tudo funcionando bem. Esteticamente também, né? Que a gente já comentou dos acabamentos. Tudo integrado, né? Essa tendência da arquitetura e do design é uma integração de funcionalidade com estética, né? Sim, com Eu vejo certeza. esse bem-estar não só no que funciona, mas na estética bem forte, né? De, tipo, você olhar um ambiente e você se sente bem só de olhar ele, né? Isso vem muito do equilíbrio, de você conseguir fazer uma boa combinação de materiais, de você também observar o ambiente, né? A casa que você está fazendo, o apartamento que você está fazendo, se ele tem muita luz natural, você tem que trabalhar um bom luminotécnico, né? Você tem que trazer materiais que deixem aquela casa mais aconchegante. E é uma coisa que todos os meus clientes, pelo menos, pedem, né? Uma casa aconchegante. Eu quero me sentir bem. Então, eu acredito que a tendência, ela tá indo cada vez mais forte para esse lado. Até a gente vê com as curvas hoje, né? Muito presentes também. A gente precisa trabalhar as tendências de forma leve, né? Não pode ir só na tendência. Sim. Né? Esse cliente, ele busca essa qualidade, né? Essa personalização, essa estética, esse bem-estar. O luxo, a gente fala que os projetos que a gente vê de luxo é muito como o cliente criar um oásis, né? Então, ele criar, assim, um ambiente que talvez ele não queira mais sair dali, né? Então, ele vai ter uma sala de cinema, ele vai ter o spa, vai ter a piscina térmica, piscina natural. Então, lago, que agora tá vindo muito alta
também um lago, né? Então, ele acaba criando toda essa experiência para ficar o máximo possível em casa, né? Aproveitar esse conforto que nem a Jana comentou. E sem contar que, assim, quando a maior parte do nosso tempo a gente passa dentro de 4 paredes, né? Sim. E a pessoa tá na correria, dia a dia, trabalha, e quando ela chega em casa, cara, ela não quer ter que se preocupar com diversas coisas, né? Então, se tá um calor infernal, ela tá indo para casa, ela já pode ligar o ar-condicionado de casa, né? Ela já pode controlar a temperatura, a iluminação de quando ela chegar em casa, já pode ligar a cafeteira, ela vai botar fazer um cafezinho, com certeza. Né? Algo bem bacana é os móveis inteligentes também, né? Também que estão vindo, né? Sofá com os 2 lados, né? Com automação, como tem no teu showroom. Cama com automação. Então, tudo isso também traz essa facilidade, esse aconchego, né? De você... Essa personalização de você jogar um sofá, se ele tiver todo para um lado, ele tá de frente para a TV. Se ele ficar no meio, ele vira um living ali, né? Um estar. Uma ilha. Uma ilha. Então, toda essa personalização, né? Essa automação, os móveis, eles estão ficando mais inteligentes também, né? E a questão que nem vocês comentaram do design, né? Como a parte de tecnologia, no nosso lado também, a gente se preocupa com a parte de design. Até quando a gente vai fazer algum projeto, a gente sempre acompanha, né? A parte de design interiores também. Porque a gente fala, não adianta a gente colocar uma caixa de som super robusta, masculina, e às vezes o projeto ele é todo clean, todo moderno, às vezes, né? Então, a gente tem que adaptar as nossas soluções também, entendendo o que o arquiteto, o que o design está desenvolvendo, né? Então, a gente tem todo esse cuidado também nessa parte de design, não é que nem chegar lá, colocar um monte de eletrônico, né? Um monte de aparelho, e daí chega lá, e agora, né? Onde que a gente vai colocar? E mexer. E a gente que não é da tecnologia, né? O meu filho, ele já pega o meu celular e fala, meu Deus, mãe, que brilho é esse? Que brilho é esse? Diminui, toda vez que ele pega o meu celular, diminui esse brilho. E aí a gente chegar, tem trocentos controle. Sim, É o controle da TV, o controle de não sei o quê. E é por isso que é difícil para nós mulheres. Sim. Teve um rapaz, um senhor, né, mais velho, assim, ele falou assim, mas eu já tô cheio de controle lá em casa. Eu falei, justamente, não vai ter mais nenhum controle, você já vai usar o celular. O senhor já não fica com o celular o dia inteiro? Fico. Então, a gente vai transformar todos os controles e você vai ter o aplicativo no celular. Então, às vezes, né, esse pensamento, né, tem que ser explicado também, né? Ou tem gente que tem o apego no controle remoto. Hoje tem o controle remoto que ele faz controle da casa inteira. Abre porta, abre cortina, usa para também televisão, sistema de som. Então, é um controle que a gente fala que é universal para a casa inteira, né? Que é para essa galera que tem esse apego do controle remoto, né? E a pessoa não precisa escolher só um. Né? Pode escolher o comando de voz com o controle, com a tela, o painel de controle também, né? Tem para todos os gostos de todos os moradores. E a personalização, né? Que é o que o luxo vem buscando muito, né? Então, eu quero os interruptores personalizados, eu quero caixa de som de tal cor, de tal forma, né? Então, a personalização tá vindo muito forte, né? E a gente consegue acompanhar também os arquitetos e designs para deixar o mais suave possível, né? Junto com a parte do projeto. Estética. Parece que as empresas, elas estão abrindo mais esse leque, né? De acabamentos, de cores, né? Que antes era tão difícil, né? Tem que só preto e branco. Só preto e branco. Não, antes era só preto ainda, né? Antigamente, não vou falar a minha idade... Era só preto. Aí depois veio o branco, aí foi de branco. Então, essa personalização, assim, até né, como as empresas têm olhado para esse lado estético também, né? Acho que justamente para atender esse público do luxo, né? Com certeza. Que quer algo personalizado, que quer algo exclusivo, que não quer... claro, quer a funcionalidade, mas a estética, além, às vezes, até da funcionalidade, né? Sim, a estética também importa, né? Independente do que for, de qual intuito for, né? Vários dos meus clientes trabalham em casa já hoje, né? Alguns dias vão para a empresa, mas muitos têm, né? Eu trabalho em casa e acabam passando muito tempo dentro de casa, né? Então, eles querem esse conforto, eles buscam ter essa facilidade dentro de casa, porque eles falam, eu passo muito tempo dentro de casa, né? Outros, como você disse, tipo, vêm
passam horas fora de casa e pensam, quero chegar em casa e ter... E relaxar. Então, a casa, ela é esse lugar, né? De conforto, de aconchego. E eu vejo que a automação, ela tem trazido cada vez mais soluções para isso, né? Sim, com certeza. Falamos de automação para bebê, para comércio. É uma coisa que pouco fala, para idoso. Sim. Né? O quanto a automação facilita a vida do idoso, né? Sim. Eu vejo que muitos profissionais acabam não indicando, às vezes para as pessoas mais velhas, porque acha que é uma tecnologia muito complicada. Como é que a automação vem para agregar aí para os 60 a mais? Então, a gente até comentei um pouquinho, né, sobre a parte de controle remoto. Essa parte de controle remoto vem bem forte também para a galera que não tem tanta questão do celular, às vezes, ou, né, um iPad, não tem acesso, né, não consegue mexer. Então, o controle remoto, ele vem bem para essa facilidade. A Alexa, né, que eles adoram a Alexa, eu acho que eles conseguem conversar com ela, utilizar o máximo de usabilidade ali dela também. E também vem essa questão do home care, né? Então, hoje, a automação junto com a parte de segurança eletrônica, eu vejo que alguns clientes, eles vêm solicitando realmente para ter esse cuidado. Às vezes, a gente vai fazer um projeto para o pai, para a mãe do cliente, né? Então, tem botão de SOS, então acontece alguma coisa, já vai uma mensagem para o cliente, né? Então, todo esse cuidado, né? Tanto da parte de segurança, com sensor de fumaça, sensor de gás, porque às vezes a pessoa mora sozinha, às vezes deixa o fogão ligado lá, né? Então, tem toda essa questão de sensores junto com a parte de automação para deixar a vida da pessoa mais leve. Mas isso tudo a gente tem que levar em consideração, né, Lídia? O que ele usa mais? Ele usa mais Alexa. Ele usa mais controle remoto. O que vai ser mais fácil para ele. O que for mais fácil para ele. Então, a gente tem que adaptar a nossa solução para a funcionalidade dele. A gente fala que a gente tem muito esse cuidado de, vamos fazer um projeto, mas o que é funcional para o cliente, né? Então, a gente tem esse cuidado de analisar isso também. Porque, tanto para criança, que nem tem cliente que não quer a Alexa para não atrapalhar, às vezes, no estudo da criança, também tem esse cuidado com os idosos, né? De, assim, o que vai ser funcional para ele. Questão de segurança é muito forte, né? O home care ali, para ter esse cuidado com eles. Mas também ali, para eles se sentirem... como é que eu posso te dizer... fazer o dia a dia deles, né? Assim, não depender de ninguém, digamos assim, né? Ao invés de colocar ele dentro da minha casa, vai acabar com o dia a dia dele, a rotina, a privacidade. Então, vamos colocar automação, vamos colocar um sistema de segurança que a gente consegue controlar. Então, isso tudo acaba auxiliando também, né? Então... Eu fiz a pergunta do idoso porque justamente eu vi uma idosa que ela estava falando que ela mora no interior, sozinha, os filhos, né? Foram para a cidade grande. E aí, um dos filhos automatizou a casa dela. E aí, ela estava conversando com a pessoa. E aí, ela, não é filho. Aí ele, mas o teu filho tá aqui? Não, ele tá ali na câmera. Aí um filho foi e falou, respondeu. Muito bom. Mas eu não ligo mais pra ele. Quando eu chamo ele aqui, ele já sei que ele tá me escutando. Então, ela mesmo falando que ela não se sente mais tão sozinha. Ai, que legal. Apesar de morar no interior, não ter os filhos ali. Então, o filho consegue, né, ter o controle do acesso das pessoas entrando ali. A questão de ser uma idosa. E também ela não se sente mais tão sozinha, né? Que legal. Então, ela sabe que pode responder ali, às vezes até num pedido de socorro, num pedido de ajuda ali, que não tem ninguém perto. Essa automação vem para dar essa assistência? Sim, tanto de idoso, criança, também para acessibilidade, né? Então, a gente tem bastante... às vezes a pessoa não tem tanta mobilidade, tem Alexa que ela pode comandar tudo pela voz ou até pelo próprio celular, né? A gente já viu um caso também que a pessoa era surda, né? Então, a moça estava grávida. Então, ela não conseguia avisar quando ela estava com dor, alguma coisa assim. Então, eles fizeram toda a iluminação com RGB, então colorida. Quando ela acionava no celular ou dava o comando da Alexa, ficava tudo vermelho, ele conseguia identificar que ela precisava dele. Então, assim, são coisas que a gente consegue fazer com a automação, né? Então, a automação saindo um pouquinho do luxo e mais para funcionalidade, né? Da acessibilidade, com certeza, assim, tem muita usabilidade ainda, né? As pessoas ainda não conseguem entender tudo
tudo que dá para fazer. Isso. Mas dá para fazer muita coisa, assim, também para deficiente visual. A gente consegue fazer bastante coisa, né? Então, e os sensores de segurança também para auxiliar a pessoa, né? Se precisar de alguma coisa, a gente consegue fazer esse comando com a automação junto. E dentro do projeto, não é um custo tão elevado. Não, verdade. Dependendo de cada projeto também, né? Mas o benefício que traz, sim, né? O benefício que traz, com certeza, é irrisório, né? Digamos assim, perto do que a gente consegue fazer. Hoje, a automação tem diversos sistemas, né? Então, a gente entende qual é o valor de investimento que o cliente quer, para que ele vai utilizar a tecnologia para a gente trazer algo dentro da realidade dele também, né? Porque a gente consegue, desde uma automação mais básica até uma automação que a gente consegue programar tudo, né? E configurar e personalizar o próprio aplicativo. Então, são vários níveis de automação que a gente consegue fazer. Do bebê ao adulto, ao idoso, do alto luxo ao luxo, do alto padrão ao alto luxo. Acredito que a automação e a IA, ela vem para atender a todos da melhor forma. A gente está chegando ao fim. Eu quero agradecer a Jana, a Ana, pela presença de vocês. E eu sempre peço, no final, para o convidado mandar um recado para o pessoal de casa. Pode ser um recado relacionado ao trabalho de vocês, da automação, da importância, né, de se pensar num projeto, principalmente de luxo com automação. Eu vou dar um tempinho aí para vocês se despedirem do pessoal. Mas lembrando também que as redes sociais, o contato delas, tá tudo aqui na descrição do vídeo. Primeiro, queria agradecer, né, esse tempo com a Lídia e com a Jana, assim, são duas profissionais que a gente já trabalha e, assim, tenho um orgulho, né, de ter, assim, de estar sentada na mesa com duas pessoas, assim, extraordinárias. E agora, falando um pouquinho, né, eu fico o convite, quem quiser conhecer mais sobre o nosso trabalho, a nossa empresa fica ali na Alvin Bar, em Balneário Camboriú, para conhecer o showroom, que a Jana já fez propaganda, a Lídia também já fez. Então, fica o convite para você também conhecer. Agradecer a vocês também, né, pelo convite, por estar aqui essa tarde com vocês. Muito obrigada. É um prazer, né, poder trocar essas informações, aprender mais. O mundo da automação, né, não tem limites, né? A gente vê que cada vez surgem novas ideias, novos benefícios, e é muito bom, né, conhecer cada vez mais. E o recado que eu quero dar é: a nossa casa é realmente muito importante, né? É o lugar que a gente volta todo dia, né? Então, às vezes a gente precisa realmente parar, olhar para nossa casa, pensar, né? O que nos incomoda, de que forma que eu posso resolver. E, normalmente, né, um profissional como eu, como a Lídia, pode te ajudar a pensar, a analisar a tua rotina e fazer com que a casa funcione, né, em benefício de você e da sua família. Do design, a tecnologia, da automação, a construção, tudo tu encontra aqui no Espaço Aberto, seu podcast. Nos vemos sexta-feira que vem. Bem-vindo ao Espaço Aberto, um lugar pra sonhar, onde a vida se renova, tudo pode brilhar. Ideias fluem livres, prontas pra inspirar. Cada projeto é um passo pra se transformar. Espaço Aberto lá pra você. Juntos construímos, vamos renascer. Criatividade em cada canto, nosso futuro brilha tanto. De arquitetos a sonhadores, todos em união, compartilhando ideias, pronta evolução. De tijolos e tinta nasce um novo lar, transformando espaços, vem aqui olhar. Espaço Aberto lá pra você. Juntos construímos, vamos renascer. Criatividade em cada canto, nosso futuro brilha tanto. A jornada segue, sempre a inovar. Espaço Aberto, seu sonho a brilhar.